Damos graças a Deus pelo grande privilégio, como já foi considerado, o grande privilégio que é estarmos aqui para refletirmos sobre as suas coisas, sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras, sobre os seus propósitos e etc. Eu começo, pois, por cumprimentar-vos a todos com a graça de Deus, com a sua paz, com a sua misericórdia, e hoje trago para partilhar convosco algumas coisas, mas aqui eu chamei e chamo, e porque isso importa para mim, reflexões de uma mente cristã inconformada. Reflexões de uma mente cristã inconformada. E queria convidar-vos a lerem na primeira carta, ou a lermos em conjunto, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, e verso 1 e 2. E diz-nos esta passagem, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nas minhas últimas partilhas da Palavra de Deus com esta igreja, nós refletimos sobre o caráter, ações específicas e comportamento geral de alguns personagens bíblicos. Eu recordo Josué, Saulo de Tarso, ou Paulo, Jesus de Nazaré. E seguramente nós poderíamos continuar a considerar muitos outros personagens com seus comportamentos, com seus feitos. Com certeza eles foram pessoas que passaram por aqui e deixaram a sua marca, com elementos distintivos, características de cada indivíduo, mas também, e, portanto, esses elementos muito próprios, mas também aspectos comuns entre todos eles. Se nós pudéssemos estar com essas personagens e questioná-los acerca do que achavam, ou do que achavam acerca daquilo que os rodeava, não é? Sobre o passado e sobre aquilo que os rodeava e sobre o passado e aquilo que perspectivavam para o futuro, o que é que esses personagens nos poderiam dizer? Finalizadas as suas vidas, portanto, encerrado o capítulo das suas vidas, após todos os seus sucessos e fracassos, que conselhos lúcidos poderíamos nós retirar do testemunho que eles nos deixaram, do testemunho das suas experiências? E, portanto, é um pouco em torno disso, do resumo de suas vidas e pensamentos, é isso que tem inspirado este título, Reflexões de uma mente cristã inconformada. Reflexões de uma mente que não está presa a limites que lhe queiram impor, nem está conformada a nenhuma forma, designadamente, como lemos, à forma deste mundo, mas uma mente que continua livre para considerar as coisas que estão à sua volta, as coisas do passado, e perspectivar algo para o futuro. O objetivo sincero que eu tenho e que de alguma forma vai caracterizar também esta reflexão é só mais um Senhor. Só mais um Senhor. Se houvesse mais um a poder abraçar este projeto, valeria todo o esforço. Portanto, contribuir para alinharmos o nosso pensamento com o de Deus, descrito na palavra que tem partilhado com os homens, a fim de que possamos corresponder, crendo e reagindo com uma devoção genuína. Não algo imposto, mas uma devoção genuína, voluntária e respeitosa, discernindo o certo do errado e valorizando o que importa mais. E isto encerra uma ideia que é, deve-se dar sempre oportunidade a todos, mas com o propósito de procurarmos promover a excelência. E Deus
é o exemplo disso. Recebe a todos na condição em que eles estão, mas ama aos demais para os deixar nesse estado. Todos têm espaço, mas o objetivo sempre é de subir mais um degrau. E isto partindo da convicção de que o elemento mais estável desta parte da existência onde nós estamos é a palavra de Deus. Tudo à nossa volta muda, mas a palavra de Deus mantém-se estável e o Deus dessa palavra digno de confiança. Palavra essa que Ele próprio inspirou, cuja escrita promoveu e Ele mesmo tem preservado. Jamais teríamos as Escrituras se não fosse Deus a garantia da sua preservação. Então, tendo em mente este objetivo, nós podemos ter como ponto de partida uma importante questão. O que é que pensará Deus e aqueles que com Ele andaram e tenham partilhado com as pessoas e connosco, que estamos entre essas pessoas? Há algumas marcas ou assinaturas de Deus. Deus manifesta-se de muitas formas diferentes, pois, como Paulo refere, e hoje já foi citado, nele vivemos, nos movemos e existimos. Outros ainda vão mais longe, aliando o conhecimento científico com o das Escrituras Sagradas e dizem: Deus é a luz, fonte de toda a energia, matéria, espaço e tempo, que doou uma porção de si mesmo para se traduzir neste universo em que nós existimos. E podemos destacar Marcos Eberlin e Adalto Lourenço, este que já partiu para o Senhor, cientistas brasileiros. Essa entidade, tão para além daquilo que nós podemos entender, tem planos. Essa entidade tem planos. Projetos que deseja levar por diante e ele mesmo também tem a capacidade, possui em si mesmo a capacidade de os executar com maestria, com sucesso. Essa entidade tem planos e tem a capacidade de os levar por diante. Então, a esta altura, alguns poderão contrapor, não é? Se essa entidade é assim, ótimo. Então, porque é que essa entidade não executa esses planos fantásticos, espetaculares? Porque existe tanta miséria, fome, guerra, injustiça e maldade num mundo tão desigual, onde o mal vence o bem por demasiadas vezes. Que Deus é esse? Muitos têm questionado isso. Se Deus é assim, então porquê o mal? Porquê a injustiça? Porquê é que parece que é o mal que se sobrepõe ao bem, e isso tantas vezes? Gostaria de partilhar convosco que das possíveis explicações, e há várias, das possíveis explicações, eu penso que o resumo está encerrado nisto. Liberdade pessoal e pecado. As duas grandes respostas para o mal no mundo, para aquilo que se passa à nossa volta, é a liberdade pessoal e é o pecado. Tendo Deus deixado a sua marca bem visível para todos quantos a queiram ver, também a deixou bem discreta e difusa para quem o queira ignorar ou rejeitar. Quem quiser vê-lo-á, terá essa oportunidade. É bem notório, mas quem não quiser, essa marca fica assim tipo diluída. Se nós podemos observar vários aspectos de Deus no mundo material, seja ele micro, que tem que se ver ao microscópio, ou macro, daquilo que nós vemos e por aí fora nesse universo, como por exemplo a inteligência, a harmonia, beleza, imensidão e outras coisas, só para serem apreciadas por alguém que tenha essa capacidade de apreciá-las, sem nenhuma outra razão operacional para elas serem dessa forma. Também o podemos observar num mundo imaterial, como a mente. Ninguém sabe exatamente o que é a mente, mas ela existe e nós temos-la, não é? Como sentimentos, como desejos da eternidade, escapa às nossas ferramentas, escapa à nossa capacidade de compreensão, de explicação, de materializar isso, de incluir isso nos processos, falta-me agora o termo, mas que são usados na forma de identificação das coisas, que são usados na ciência.
e também o podemos, portanto, se o podemos observar no mundo material e no mundo imaterial. No entanto, o local onde nós podemos conhecer com mais rigor quem Deus é, aquilo que Ele pensa, como Ele age, seus projetos e vontade, é na palavra que Ele inspirou, cuja escrita Ele promoveu, que Ele tem preservado e que Ele tem dado aos homens. É na Bíblia Sagrada. Porque nós vemos quantas contradições há quando todos olham para o mundo material e para o mundo imaterial. Cada um pensa da sua maneira e interpreta da sua maneira. Mas a palavra de Deus, que Ele nos deixou, diz-nos aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele pretende, aquilo que Ele é, quais são os seus planos. E queria partilhar aqui uma breve nota, que é o seguinte: para aqueles que apenas se queiram socorrer de mecanismos exclusivamente humanos, seguindo suas ideias, mitos ou um normal ceticismo que existe nas pessoas, com a intenção de não encontrar, sempre terão dificuldade de compreender a manifestação de Deus e a sua mensagem. Porém, quem quiser procurar a verdade, seguir as evidências e dispor o seu coração para crer, caso tenha oportunidade, o próprio Deus cuidará de fazer lá aquilo que for necessário para ele poder fazer essa vontade, para ele poder ter essa experiência, seja pela observação da natureza em alguma de suas manifestações, micro ou macro, seja uma experiência pessoal mais ou menos constrangedora e marcante, seja uma porção maior ou menor do seu evangelho, da sua mensagem, quem se dispõe para crer terá essa oportunidade. E quem crê reage positivamente. É um resumo que nós podemos retirar da palavra de Deus. Quem no seu coração quiser encontrar Deus, Deus há de arranjar a forma de chegar lá. E quem crê, reage positivamente. Disse o Senhor: buscai e achareis. Buscai e achareis. Deus é Senhor e tem projetos. Deus tinha um propósito quando criou o universo, o nosso sistema solar, a vida na Terra e o homem à sua semelhança. Ele deu partida a um projeto que se tem desenrolado por milénios e que irá fazer parte da eternidade. Já imaginaram, bem? Deus deu partida a um projeto que se tem desenrolado, mas o objetivo é partir para a eternidade. Nós já estamos na história de Deus. Toda a humanidade já participou do projeto de Deus. Projeto esse que deixará evidente que o Senhor é suficientemente sábio e poderoso para concluir com sucesso os planos que determina, embora com custos tremendos para si mesmo. Daquilo que Deus partilhou connosco, trata-se de um desígnio fantástico, de algo que nos ultrapassa em tudo aquilo que nós possamos imaginar de belo, de harmonioso, de boa gestão de recursos. Quantas vezes se fala nos recursos naturais? Deus excede tudo aquilo que nós possamos fazer de melhor. E esse puzzle um dia vai ficar completo, com cada peça no seu lugar, e nós vamos ficar deslumbrados quando pudermos olhar para ele dessa maneira. Há de deixar a sua criação boquiaberta de espanto e admiração, o que por si só, pelo facto de Deus de ser capaz, leva-nos a todos aqueles que vão ter essa oportunidade, levá-los já a uma adoração voluntária e respeitosa, a uma adoração com um coração completo, e assim confirmar-se-á algo que o Senhor resumiu em 2 frases. Todos esses vão amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque Ele é digno. Porque Ele é digno.
É interessante que o esforço que Deus teve, não é? Para conquistar o homem pelo bem, Deus podia fazer-nos máquinas, estabelecer regras, codificar-nos e nós funcionaríamos daquela maneira. Mas não. Ele fez-nos livres. E Deus quer conquistar o homem pelo bem, não pela força, não pela violência. Mas isso tem-lhe dado muito trabalho. Portanto, nós não devemos admirar-nos das palavras que o Senhor Jesus proferiu. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós temos dado uma grande trabalheira ao Deus eterno que nos fez à sua imagem, conforme à sua semelhança. A tarefa da conquista do coração do homem é realmente árdua, mas tem um resultado excelente. E nós somos fruto desse trabalho e quão gratos estamos ao Deus que nos ama dessa forma. Que nos amou, mas que nos ama dessa forma e nos estima. Dos projetos que Deus elaborou e partilhou connosco, existem dois principais. Homens na terra, tanto na presente como em uma nova. Um dos projetos que Deus estabeleceu é que haverá homens na terra. Foi Ele que nos colocou cá, que o representem dignamente. Nós poderíamos referir várias passagens, mas por uma questão de otimização do tempo, se houver alguém que tenha interesse, eu tenho-as aqui para partilhar. Neste projeto estão incluídos todos quantos existiram desde Adão, o primeiro homem, até ao último deles, excluindo aqueles que se convertam no período da dispensação da graça, que farão parte de um povo celestial. E daqueles que estão incluídos neste projeto, tanto antes como depois do dilúvio, no tempo dos patriarcas e sua geração, mas também daqueles que não faziam parte dessa linhagem, como no caso de Melquisedeque e outros em diversos pontos do globo terrestre. Hão de haver tempos em que esta terra corresponderá àquilo para que foi projetada para ser, embora o pecado tenha estragado. 1000 anos mostrarão o que será viver de acordo com as orientações do projetista. Porque Deus tem planos. E hão de haver 1000 anos mostrarão o que será viver de acordo com o projetista, tendo o Filho de Deus como o Rei dos Reis. Ainda assim, apesar do exercício de amor, misericórdia e justiça verdadeiros, mais uma vez ficará demonstrada a força, a miséria e a corrupção do pecado. E que também o homem natural, tal como veio ao mundo, não tem condições para viver na presença de Deus. Porquê? A menos que nasça novo. Porquê? Porque apesar de toda a beleza, apesar de toda a graça, apesar da verdade, da harmonia vigentes durante esse período dos 1000 anos, muitos serão seduzidos novamente em uma revolta contra o arraial dos santos e o seu rei. É algo que parece não nos caber na cabeça, mas esta é a condição do homem. Como poderíamos ver em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. Mas aqui a paciência do Todo-Poderoso acabará e colocará um ponto final nesta geração. Todos quantos não quiseram estar com Ele em vida, para sempre serão afastados de si. Assim como tudo quanto foi manchado pelo pecado será implodido. Este universo cuja distância não se sabe, não se consegue medir. Um dia, tudo isto será implodido. Então fará novas todas as coisas, e sim, haverá uma terra em que os seus santos habitarão fora da presença do pecado. Todo o universo será revertido para a condição original, como nós também podemos ler em Efésios capítulo 1, verso 10. Todas as coisas serão restauradas. O que é que será depois? Eu não sei.
pelo menos não percebo o que seja depois, de acordo com aquilo que as Escrituras me revelam. Mas seguramente hão de haver tarefas para realizar. Vejam que o primeiro homem foi criado com um conjunto de tarefas que havia para realizar, mas que lhe dariam grande satisfação. Será necessário inteligência e esforço, mas o retorno há de ser de uma enorme satisfação. Algo que valerá a pena realizar. Mas há um outro propósito. Se há um propósito de haver homens na terra nesta e numa outra que há de surgir, há um outro propósito da parte de Deus e que a Escritura deixa evidente, nos dá nota disso, sustenta, que é, haverá um dia homens no céu. E não é algo inédito, porque já lá está um. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo não era um fantasma. Ó, Tomé, anda cá. Ora, põe aqui a tua mão. Vê lá se isto aqui, se isto é só uma imagem ou se isto é mesmo carne e ossos. Anda cá. E esse homem de carne e ossos está no céu, à direita de Deus. É algo que me ultrapassa. Mas está lá um homem no céu. Onde haver homens na terra, onde haver homens no céu, Deus iniciou um projeto que estará neste universo, mas que se propagará para a eternidade. O Deus da Bíblia fez isso. Então, esses homens estarão no céu com o seu Salvador, o corpo de Cristo, sendo ele o primeiro e cabeça desse projeto. Este é aquele projeto que, apesar de delineado antes da fundação do mundo, não se trata de um plano B, não se trata de uma alternativa, não ocorreu porque a nação de Israel falhou. Este é um projeto de Deus para ser levado a efeito, que teria que cumprir-se. Só foi, e este projeto, portanto, não se trata de um plano B, de uma alternativa, ele foi conhecido e começado a divulgar em um momento específico por uma pessoa selecionada para o efeito, Saulo de Tarso, ou Paulo, seu nome romano como é mais conhecido. E depois que este foi confrontado, portanto, pelo próprio Cristo ressurreto, quando ele, Paulo, Saulo de Tarso, ia a caminho de Damasco para perseguir os santos do Senhor. Essa revelação não ocorreu toda de uma vez, mas como vimos na quinta-feira e outras vezes, ela foi progressiva e cumulativa até à sua conclusão. Integrava elementos comuns ao programa anterior, mas outros bem distintos, sendo que um dos que mais se destaca está relacionado com a esperança. Enquanto o programa anterior se focava na terra, neste programa a esperança e bênçãos são celestiais. Antes os santos esperavam o rei que se assentará no trono de Davi. Várias passagens demonstram isso. Agora os santos esperam o seu Salvador, que segundo a revelação de Paulo, há de vir buscar a sua igreja, o seu corpo, onde os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os vivos transformados para, finalmente, todos esses poderem estar plenamente na presença de seu Salvador e Deus. No entanto, nós poderíamos confirmar isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17. No entanto, no tocante à exigência de fé, este é um elemento comum desde sempre. Há coisas que só poderiam ser recebidas pela fé. Só poderiam ser recebidas por acreditar na palavra que Deus disse. Porque não havia outra forma. Portanto, a fé é um elemento comum desde sempre. Em todas as passagens anteriores, na atual e nos passos seguintes que hão de surgir. Essa, portanto, a fé, a exigência de fé da parte do indivíduo, essa mantém-se como sempre foi necessário. O justo viverá
da fé. O que importará mais? Olhando para nós mesmos e para aqueles e aquilo que nos rodeia, para o nosso presente, para o nosso passado, para a história que carregamos, com uma visão mais curta ou mais alargada, o que é que nós podemos aprender acerca do que importará mais? Considerando aquilo, a realidade que nos rodeia, o conhecimento que alcançamos, o que é que importará mais? Certa vez, Jesus de Nazaré, em um de seus muitos discursos, também confrontou os seus ouvintes. Que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que importa mais mesmo na minha vida, na vossa vida? O que é que importa mesmo? O que é que tem mesmo valor, que não é negociável? A vida é curta, a morte é certa e a eternidade aguarda. A gente não consegue fugir a isto, não é? O que importará mais quando nossos dias por aqui terminarem? Com efeito, onde importa mais que gastemos nosso tempo, dinheiro, inteligência, energia, capacidade de execução ou trabalho, em suma, a nossa vida. O que é que valorizará a nossa passagem por aqui, a nossa existência? O livro que Deus deu aos homens não terá resposta para todas as questões. E nem tem esse propósito. Tampouco será com ele que se resolvem todos os problemas. Uma perna partida, por exemplo, necessita mais do que palavras de um qualquer teólogo. Necessita da intervenção de um técnico que possa ajudar, que possa corrigir o assunto. O mesmo se aplica para a construção de uma ponte, redes de energia e outras atividades técnicas. Pilotar um avião, um navio, desenvolvimento de software. São precisos técnicos, não apenas palavras de teólogos, não é? A Bíblia não pretende responder a tudo. Mas esse livro apresenta os princípios e valores de Deus e pode dar resposta ao porquê. Ao porquê de se fazer certa determinada coisa, ao porquê de se fazer assim ou de se fazer de maneira diferente. Dá princípios gerais que podem nortear toda a vida do indivíduo ou a sociedade deles. Essa palavra atua no centro de decisão das pessoas, normalmente designado coração. A Bíblia chama-lhe de coração. O centro de decisão das pessoas. Essa palavra dá testemunho de si mesma, é qual martelo que esmiuça a rocha. Não há rocha que lhe resista. É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, usando essa figura, não é? Ela é cortante, mas a palavra de Deus é mais penetrante. Vai lá mais ao fundo. Porquê? Porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito. Onde é que está essa divisão? Nós não sabemos. Deus sabe. Deus sabe. Ninguém consegue ficar indiferente, sempre manifesta algum tipo de reação. Desvaloriza, repudia, ou recebe e abraça para implementar em sua vida. Porquê? Porque quem crê reage positivamente. E a palavra de Deus vai lá dentro. Essa palavra deixa evidente que o que importa mais é o homem interior, que foi feito para ter uma relação de respeito e amor e comunhão com Deus para durar eternamente. Não para se limitar a um dia, 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100 anos nesta vida, mas para durar eternamente. Cujo valor excede o valor do mundo, o valor do universo, e como já referi, que vai ser desfeito e refeito, se necessário, quantas vezes isso for necessário. Mas também deixa um alerta. Entre muitos, mas deixa um especial. O indivíduo só tem oportunidade durante esta vida para escolher se quer estar com o Criador ou não. A palavra de Deus, de muitas coisas, há este alerta específico.
Cada um de nós só temos oportunidade durante esta vida para escolher se queremos estar com Deus ou não. Então o que importa mais é escolher a boa parte. Escolher a parte de andar com Deus e ser perfeito, como Deus convidou Abraão para esse mesmo propósito, cujo efeito se verifica em qualquer que seja a área em que nós estejamos envolvidos, família, igreja, vizinhos, sociedade civil, escolas, estudos, projetos de investigação, projetos de desenvolvimento civil ou militar. Não importa, somos cidadãos que estamos neste mundo, mas essa palavra pode atuar no nosso centro de decisão. Dentre tudo o que possa ter valor em tua existência, a tua alma, o teu espírito importa mais. Segundo a Escritura, quem nasceu apenas uma vez, morrerá duas. Quem nasceu duas, morrerá uma. Com a possibilidade de não morrer nenhuma, se o Senhor vier buscar a sua igreja e as pessoas ainda estiverem, e esses que creram ainda estiverem vivos. O curso do mundo. O mundo segue o seu curso com seus desafios, realização de algumas obras imponentes, seus impérios, com projetos de conquista de outros territórios e do próprio espaço. O mundo segue o seu curso, com um conhecimento científico que se multiplica cada vez mais rápido, cada vez em espaços mais curtos de tempo. E com uma tecnologia da qual nem eu, nem vós, nem os que nos rodeiam querem abdicar. Telemóveis, televisões, internet, viaturas, aparelhos diversos para o lar, a robotização das indústrias e agora a inteligência artificial que responde a tudo. Não é? Nem sempre certo, não é? A gente tem que continuar a fazer o nosso juízo e a avaliar as respostas que são dadas. Mas parece que ninguém quer abdicar disso, não é? Nós também cá estamos, fazemos parte desta mesma sociedade. Aliás, foi o próprio Criador que disse às primeiras pessoas para elas encherem toda a terra. Dominarem sobre os demais seres e trabalharem para seu próprio sustento e desenvolvimento. No entanto, se existem muitas coisas interessantes, a palavra também nos deixa umas quantas advertências sobre o mundo e o seu curso. Designadamente, o mundo está no maligno. O pecado corrompeu o coração dos homens e suas obras são más. Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ainda que com todo o conhecimento e tecnologia o coração do homem continua igual ao do passado, preferindo criar suas próprias ideologias, seus mitos e religiões, muito mais do que simplesmente crer e abraçar com simplicidade as propostas de Deus. E nós vemos na carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 21 e 28, uma descrição, como isso descreve muito bem o que aconteceu com as pessoas. Por isso a Escritura deixa-nos um conselho simples. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E que quem aceitar este desafio, quem fizer esta escolha, torna-se capaz de experimentar, de comprovar na sua própria experiência qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual o âmbito da aplicação desta advertência? Sobretudo, ela é dirigida ao coração do indivíduo, ao seu centro de decisão, onde são processados os inputs, onde são processados os pensamentos, onde são tomadas as decisões. E o âmbito de sua aplicação visa alcançar toda e qualquer atividade em que o indivíduo esteja envolvido, porque Deus pretende cristãos do corpo inteiro. Não é só meio cristão, não é? Deus pretende cristãos do corpo inteiro, capazes de ser cristãos em todo o lado. Lá está, na família, no trato com os vizinhos,
nas escolas, no trabalho, etc. É isto que Deus pretende. Pessoas realmente transformadas, tendentes para o exemplo maior que nos tem deixado. E não há nenhum exemplo maior do que o seu filho. Embora respeitando cada plano, porque também é importante respeitar o plano do trabalho, sem grandes misturas, o plano da igreja, o plano da família, do lazer, instituições de ensino, discussão de ideias, etc. As duas dimensões do indivíduo, qualquer pessoa, é constituída por duas dimensões fundamentais. São ela a natural. Nós nascemos, temos a nossa dimensão natural, mas também a dimensão espiritual. A dimensão natural, a pessoa necessita de comer, de descansar, de ter exercício, ter liberdade para poder manifestar seus gostos e opções, promover o sustento próprio e apoiar os mais desafortunados, aqueles que se esforcem para alterar a sua condição, mas cujas circunstâncias e meio não deixem. Precisa de promover o conhecimento, promover o desenvolvimento tecnológico. Esta é a dimensão natural, onde nós estamos inseridos, que todos entendem, não é? Que as nossas faculdades facilmente percebem. Na dimensão natural é necessário continuar a fazer vias de comunicação e transporte, estradas, caminhos de ferro. Quantos de nós estamos envolvidos nestas partes, em algumas destas partes, navios mercantes e outros, habitações, hospitais, desenvolver a agricultura e a pecuária. Também por causa do pecado são necessários tribunais e prisões. E até sistemas militares de defesa e ataque para desincentivar aqueles que nos queiram manipular e dominar a seu belo prazer em oposição ao respeito, ao amor e à cooperação. No geral, é necessário promover a qualidade e a produtividade em todas as áreas da intervenção humana. E os que conheçam os princípios e valores de Deus sabem-no, embora nem sempre consigam corresponder de modo adequado ou ter sucesso nas suas iniciativas. A própria Igreja também tem a sua dimensão natural, porque ela é constituída por pessoas. Nós somos pessoas, não é? Esta igreja local está aqui constituída por pessoas, não são ex. Pessoas de carne e osso, com a sua dimensão natural. Com os seus desafios, com as suas fobias, com os seus sucessos, com os seus fracassos. E como já havia partilhado em tempos, ela deve ter presente 3 elementos fundamentais. Aqui eu chamei o banco de 3 pés, em que, caso algum deles falhe, a sua ruína, cedo ou tarde, chegará. E creio que esses 3 pilares fundamentais são a verdade. A Igreja deve estar sempre a procurar a verdade, a defender a verdade, a publicar a verdade. São eles também a piedade. O cristianismo é um conjunto de ideias, mas é muito mais do que ideias. É algo para ser praticado. E a evangelização. Se pratica a verdade, se pratica os valores do cristianismo, deve partilhar isso com aqueles que o rodeiam. Falha algum destes elementos. Não pode faltar muito ou pouco tempo, mas a ruína dessa dita igreja, cedo ou tarde, ela chegará. Ora, um dos aspectos da piedade é precisamente o cuidado com o próximo, designadamente o mais desafortunado, cujas circunstâncias lhe impuseram essa condição, e não a sua própria opção. Quanto à dimensão espiritual, como o homem só está completo quando também satisfaz a sua condição espiritual, o que é que importará neste aspecto? O mundo tem as suas propostas, mas quando há 2 ou mais contraditórias entre si, ou estarão ambas erradas, só uma poderá estar certa, não é? E não quero com isto dizer que não haja espaço para nuances, para aspectos diferentes e complementares. Mas quando contraditórios ou estão ambos errados, ou só uma estará certa. Portanto,
será difícil encontrar segurança naquilo que o mundo propõe, não é? Quanto mais inconstância nas ideias e propostas, mais difícil será levar alguém a sério. Se eu digo uma coisa e sou o contrário, significa que não devo merecer muita confiança, não é? Depois podemos entrar nas religiões, mas o mesmo princípio se aplica. As que promovem vários deuses ficam excluídas desde logo, porque elas são contraditórias entre si. Podem ficar as monoteístas, mas mesmo essas são religião, com suas vantagens e desvantagens. Porque apenas nos sobra não o judaísmo ou o cristianismo com suas nuances. Porque também ali existem muitas nuances e contradições. Com as suas diferentes facetas, mas sobra-nos apenas o Deus daquele livro escrito por um período aproximado de 1600 anos por cerca de 40 autores, em épocas e culturas diferentes, muitos dos quais não se poderiam ter conhecido, cujo primeiro e último livro são como as contracapas dessa biblioteca que Deus inspirou, cuja escrita promoveu e tem preservado e entregado aos homens. E é claro, está a falar da Bíblia Sagrada. Nesse livro encontramos o testemunho que Deus dá de si mesmo, mas também aquele que diversos homens deram a seu respeito. E entre o muito que ali consta, temos declarações simples, diretas e objetivas, mas também propostas que consideram a vontade, as escolhas, as opções e o exercício da liberdade das pessoas. E tudo isto a Bíblia Sagrada nos propõe. Lemos algumas declarações de Deus e os seus profetas. Por exemplo, eu sou o que sou, o juiz de toda a terra. Deus é amor, o justo juiz, o todo-poderoso, o Emanuel, amigo mais chegado que o irmão, anuncia o fim desde o princípio, Criador, Salvador, Senhor, princípio e fim. São coisas que não dependem da vontade do homem. Coisas objetivas, coisas diretas, declarações da parte de Deus. Mas depois também temos algumas coisas, outras ideias, declarações e propostas contidas na mensagem da Bíblia, tanto objetivas como dedutivas, que nós podemos extrair daquilo que lemos, resultantes daqueles que andaram com Deus e que consideram as opções dos indivíduos. Por exemplo, a vida é breve. Aparece por um pouco e logo se desvanece. A vida é breve. Passa num instante. Já estamos a quase no final de janeiro de 2026, não é? Não passou um mês tão rápido. Para alguns, se calhar, não. É a nossa percepção. Mas a vida é breve. O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O valor de uma alma é mais caro que o mundo material, talvez, este universo. Vale mais um pouco com justiça e tranquilidade do que a abundância com tribulações excessivas. Vale mais a honra, aquele que domina o seu espírito, do que o que conquista uma cidade pela força ou pela guerra. E como já consideramos, haverá um povo, um grupo de homens que representa o Senhor na terra, os judeus, assim como também um outro que habitará as regiões celestiais, a Igreja Corpo de Cristo. Há coisas concretas, mas coisas que nós podemos também deduzir daquilo que lemos. Portanto, realmente, esta entidade que entendeu partilhar quem é, o que pensa, os seus projetos connosco, é alguém extraordinário. E questionamos, que justificação é que eu, como pessoa neste mundo, ou tu, que justificação nós temos para não corresponder à sua iniciativa? Eu não encontro. Não é? A não ser não querer. A não ser não querer. Bem, o tempo acabou. Ele é sempre contra mim. Mas eu queria só deixar aqui alguns tópicos
disse que gostava de ter uma palavra àqueles que reconheceram que falharam. Porque Deus tem uma palavra para aqueles que reconheceram que falharam. Há esperança para os que falharam? Sim, há. Para Deus não há casos perdidos. Para Deus não há casos definitivos. Todos nós, enquanto tivermos vida, até usamos a expressão, enquanto há vida, há esperança. Para todos que vivem neste planeta, enquanto aqui estão, há esperança de poderem ser alcançados, de poderem tomar a decisão de estar com Deus, com o seu Criador, se assim quiserem. Também as pessoas têm as suas crenças e quantos depositam as suas fés em alguma das várias religiões, no ateísmo, no evolucionismo, em alguma ideologia, em ideias particulares ou coletivas, dentro do próprio grupo que integrem. No entanto, há um aspecto do qual ninguém nesta vida pode escapar. O fruto denuncia o tipo de árvore que o produz. Nenhum de nós pode escapar a isto. Então agora vem a questão, qual é a tua preferência, qual é a inclinação do teu coração, em que crês? Acreditas em algo inconstante e volátil? Que hoje é uma coisa, mas amanhã já tem uma configuração diferente? Ou algo que permanece apesar do que acontece à sua volta? E quanto a mim, eu prefiro a última opção. Crer no Evangelho de Deus e no Deus desse Evangelho, com tudo quanto isso possa significar. A vida é curta, a morte é certa, a eternidade aguarda. Deus é Senhor e tem projetos. Tu já fizeste parte deles neste lado da existência. E a questão é, não quererás abraçar a sua proposta para a eternidade? Crendo em Cristo, com tudo quanto isso possa significar? Dentre as coisas que têm valor, o teu ser interior importa mais. Para Deus não há casos perdidos. Eu às vezes usava aquela expressão. Deus não criou lixo. Todos temos potencialidades. E agora digo, para Deus não há casos perdidos. Nesta vida sempre há esperança. Só mais um, Senhor, como desejava. Só mais um. Vem, cuida da tua mente, do teu coração, alia-te com aqueles que também amam o Senhor de todo o coração, que procuram refletir sobre os seus princípios e valores, com o intuito de os absorverem, para depois os poderem praticar. Que o Senhor, em sua graça, continue a abençoar a cada um.